Olá pessoal, meu nome é Douglas e agora eu vou continuar aqui dando continuidade a esse assunto que se inicia com a expressão ai, porque eu vou ler aqui agora um texto das Escrituras que fala a respeito disso. E esse texto que eu vou ler, ele foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. E isso significa que o que eu vou ler aqui já acontecia naquela época. E com o passar dos anos, dos séculos, dos milênios, só foi se agravando essa situação que eu vou ler aqui, a ponto de chegarmos no século em que estamos agora. E está grave demais, aumentou demais, porque até a população que vive sobre a face da Terra, ao longo dos anos, foi aumentando de milhares. Hoje passou para bilhões e bilhões. Então, isso significa que essa situação que eu vou ler aqui daqui a pouco já está gravíssima demais. E assim vai continuar até o fim dos tempos. Então, isso quer dizer que já faz muito tempo que a humanidade está totalmente amoldada, conformada com esta situação que é séria demais, grave demais. E talvez as pessoas, por estarem tão envolvidas e enredadas por isso, não tenham consciência disso mais, porque a consciência delas foi cauterizada pelos valores invertidos que perverteram a humanidade. As más consequências disso dá para se ver, dá para se notar, dá para se perceber. Todos os dias você vê isso acontecendo em todos os países do mundo. Essa é a realidade. E os valores invertidos, eles agiram em cada pessoa como um fermento para apodrecer a vida das pessoas, para deturpar a vida das pessoas, para mudar até mesmo o gênero natural da pessoa por um outro contrário à natureza da própria pessoa, porque chegou a esse ponto. Então, os valores invertidos hoje estão em todos os lugares, em todos os países, em todas as sociedades. Infelizmente, essa é a realidade, no qual as pessoas hoje acham bom, acham certo, acham normal, aceitável tais práticas de valores invertidos. Só que isso é errado. As pessoas estão vivendo algo errado, achando que é certo. E isso não pode continuar. Porque para aqueles que insistirem na teimosia dos valores invertidos, praticando os valores invertidos todos os dias, sem parar, como se elas estivessem insaciáveis pelos valores invertidos, se a humanidade continuar com isso, ela vai chegar a ser levada para a ruína e perdição por causa desses valores invertidos que elas praticam. Então, o texto que eu vou ler aqui hoje fala contra isso, porque existe um ai também para os valores invertidos. E é isso que eu vou ler aqui agora. Esse texto é muito sério e importante, principalmente para as pessoas que vivem hoje neste século. Então eu vou ler esse texto aqui agora, porque esse texto vai revelar algo que você, que é um ser humano consciente, não pode aceitar. Você não pode aceitar os valores invertidos que são impostos pela mídia, pelos livros, pelas universidades, pela ciência e por várias pessoas que já nasceram assim, aprenderam a viver assim,
Mas isso não é uma prática certa, nem para você, nem para mim. Isso não é uma prática saudável. Isso não é uma prática que serve para o nosso bem. Pelo contrário, ela só serve para o nosso mau procedimento, para o nosso mau pensamento, que afeta o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, nos levando para práticas erradas, abomináveis, incorretas, práticas que destroem os valores éticos e morais que deveríamos conservar. Deveríamos ser conservadores dos valores éticos e morais, mas os valores invertidos deturparam tudo isso. E o resultado disso dá para você ver aí em toda a face da Terra. Porque, por causa das práticas dos valores invertidos, a humanidade chegou a esse ponto em que está hoje, totalmente pecaminosa, cheia de iniquidades, cheia de impiedades e várias consequências e várias consequências de tudo isso acontecem por conta da humanidade dar valor e importância aos valores invertidos e esquecerem totalmente os valores éticos e morais que deveriam fazer com que a humanidade fosse civilizada. Então, isso é grave demais. E existe um ai para aqueles que praticam os valores invertidos. Existe uma consequência. Haverá, sim, uma severa punição para aqueles que praticam isso, que aprovam, que contribuem para que isso continue acontecendo na humanidade. Para que muitas pessoas estão sendo estimuladas, encorajadas a viverem assim, pelas músicas, pelos filmes, enfim, por propagandas das mais variadas possíveis, pelas ideologias construídas por pessoas que vivem com valores invertidos. As pessoas que vivem com os valores invertidos são exemplos para outras pessoas. É assim que acontece. Mas aqueles que procuram viver e conservar os valores éticos e morais, esses não são vistos como exemplos, são vistos como ameaça, como ridículos, são ridicularizados, são motivos de piada. As pessoas tiram sarro de quem hoje quer viver com valores éticos e morais em vez de se entregar aos valores invertidos, como muitos já fizeram. Esse é o erro que a humanidade comete. Erro que tirou de muitos a sensatez, o equilíbrio emocional, uma vida simples. Hoje está tudo invertido. Aqueles que vivem com valores invertidos são exaltados, são glorificados, são celebrados, são aplaudidos, né? Então, aqueles que vivem com valores invertidos, esses são aquelas pessoas que são vidas que são exemplos para outras pessoas. A comemoração acontece com alguém que pratica com valores invertidos. Essas são as mais celebradas, são as mais seguidas, são as mais populares. É assim que é. Mas ninguém pode se esquecer que existe um ai para quem pratica valores invertidos. E eu vou ler esse texto aqui agora, está aqui no livro do profeta Isaías. E o texto é muito bem claro. Está escrito assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Então esse texto fala de valores invertidos.
E ai desses que praticam isso. Ai desses. Nenhuma pessoa que pratica valores invertidos pode ter uma certeza, uma convicção de que vai se dar bem no final. Não, no dia do juízo, todas essas práticas de valores invertidos serão usadas contra elas mesmas. Elas serão julgadas por essas obras de valores invertidos que elas praticaram durante muito tempo de suas vidas. Mesmo que tenham sido exortadas e admoestadas a não praticarem mais essas coisas, a pararem com isso, elas não quiseram dar ouvidos às admoestações, às exortações e continuaram nesse erro, se afundando cada vez mais nesse erro. Por isso, elas serão dignas desse castigo severo da parte de Deus que acontecerá com as pessoas que praticaram deliberadamente os valores invertidos. É isso que vai acontecer. Então, eu estou aqui tentando, mais uma vez, tentando conscientizar as pessoas, tentando encorajar, incentivar e estimular as pessoas a que parem com isso, a que parem de praticar os valores invertidos. Isso só está destruindo a humanidade, apodrecendo, estragando, fazendo a humanidade se tornar uma humanidade corrupta e pervertida. É isso que está acontecendo com a humanidade por causa desses valores invertidos. E muitos na humanidade ainda não abriram os olhos para isso, não acordaram, não se deram conta, não perceberam isso ainda. Infelizmente, existe uma espécie de cegueira de entendimento que impede as pessoas de entenderem o mal que isso está causando na humanidade. Então, eu espero que você entenda o que foi dito aqui hoje, porque está escrito de forma muito clara. Vou ter aqui ler de novo. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Ai dos que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Ai dos que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Então, para essas pessoas existe esse ai. Esse ai representa algo que vai trazer uma punição severa contra essas pessoas. Elas podem aguardar isso. Isso vai acontecer no dia do juízo. Com certeza. Elas receberão a merecida punição do seu erro. Porque isso é um erro. Viver com valores invertidos é um erro. Por isso é hora de retornar à sensatez e se purificar desse erro enquanto ainda há tempo. Deus, em sua longanimidade, está dando tempo para a humanidade reconhecer esse erro, se purificar desse erro. Esse erro que afeta milhares e milhares de vidas na face da Terra. Isso tem que acabar. E eu espero que você, como um ser humano consciente, possa entender isso de uma vez por todas. Porque você não pode mais viver dessa forma. Essa forma é errada de viver. A forma certa de viver é praticando os valores éticos e morais certos e aprovados para que possamos ser pessoas civilizadas, para que possamos viver neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, com equilíbrio, com mansidão, com amor, com fé, com esperança. Esses são os valores que temos que cultivar, praticar uns com os outros, todos os dias, sem parar. É isso que vai beneficiar a humanidade inteira. E eu espero que você, que é um ser humano consciente, possa entender isso de forma muito bem clara. Eu espero que essa mensagem de hoje te esclareça a respeito disso, para que você entenda isso com seu coração e comece a praticar os valores e princípios morais certos e possa assim combater todos os valores invertidos que possam existir nesse mundo.
Combata mesmo com eficácia, com força, com ânimo, com determinação, para que isso possa ser aniquilado, para que os valores invertidos possam ser aniquilados para sempre da história da humanidade. É isso que tem que acontecer. Então essa mensagem é muito séria para todas as pessoas. Não estou aqui de brincadeira, enfeitando. Não estou aqui fazendo palhaçadas, piadas, coisa engraçada para divertir ninguém. Não é essa a minha intenção. Estou aqui de forma prudente, séria, para fazer com que as pessoas entendam isso. É simples demais entender isso. Não é complicado. O que é complicado são os valores invertidos, complicam a vida, perturbam, estragam a vida da humanidade há milênios. Isso tem que continuar? Não, não pode continuar. E cabe a você que é um ser humano consciente, acabar com isso, com essa prática. Você tem que ser o agente que vai acabar com essa prática, que não pode continuar. Você é um ser humano consciente. Você tem corpo, alma e espírito. Você tem uma mente para pensar e discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E você tem as suas faculdades mentais exercitadas para fazer isso. Então faça isso. Faça isso para que aconteça o seu próprio bem e o bem de outras pessoas também. Então essa é a mensagem de hoje que eu deixo aqui. Não se esqueça que haverá um ai para essas pessoas. Você pode ser vítima desse ai naquele dia. Alguém que você conhece pode ser vítima desse ai naquele dia. Então não deixe que isso aconteça. Faça a sua parte. Comece a estimular as pessoas a deixar essa prática de valores invertidos para sempre. É isso que todo ser humano tem que fazer, mutuamente, uns com os outros. Só assim é que a humanidade vai conseguir vencer esse mal. Tem que cortar esse mal pela raiz, de forma definitiva, para que ele nunca mais cresça e venha apodrecer a humanidade novamente. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui para todo ser humano consciente. E eu espero que vocês entendam isso. De uma vez por todas, essa é a mensagem que eu deixo aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém.